Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Vanui, professor de História. Estamos aqui para iniciar mais uma aula. Vocês estão vendo esse quadro aqui do Portinari, né, os retirantes. E o nosso tema de hoje é um excelente, mas triste tema. Né? A gente vai estudar, vou pegar aqui meu marca-texto, a Grande Seca de 1977 em Pedra Branca. Né? É um grande evento histórico, mas um triste evento real. Né? Triste fato real. O fenômeno da seca. Primeiro, a seca, enquanto fenômeno social, a gente vai entender isso. Por quê? Porque a seca, pessoal, eu falo sempre existiu, mas pelo menos de uns 10 mil anos para cá, quando acabar a última era do gelo, nosso clima ficou esse, clima meio árido. Entendeu? Antes não era assim. Antes era pelos animais que viviam aqui, né? Bicho preguiça, de 3 metros, mastodonte, de tamanho de um fusca. Olha só, um tatu-bola tamanho de um fusca, né? Tigre dente de sapo tinha aqui também. Então o clima que era diferente. Mas começou a ficar mais árido esse clima seco, né? E os povos indígenas, pelo que a gente sabe, tá certo? Sempre conviveram, né? Com uma certa migração para a serra, depois para o sertão e tal, mas conviveram, não é? Com esse fenômeno. Porém, no século XIX, no final do século XIX, nós brasileiros, né, vamos ter um susto grande com essa seca. Não vamos estar preparados, ela vai causar muita morte, uma catástrofe social. Então aqui a gente vai ter a primeira seca de fato, né, como um negócio que vai desnortear a sociedade, que vai matar milhares de pessoas, né, vai desequilibrar o contrato social. Ó, as tribos que habitavam essas terras, segundo Frederico de Castro Neves, né, periodicamente transferiam suas aldeias para as áreas mais úmidas ou próximas à orla marítima, muitas vezes provocando conflitos com outras tribos. Mas era comum, quem morava no sertão ia para o litoral, né? Ou subir a serra. Já tinha lá, tinha conflito, tinha tal, mas conseguia conviver na época da seca, entendeu? Sempre que havia seca, eles faziam essa migração. Acabava, voltava para as suas terras, né? Pelo menos a maioria fazia isso. Em períodos de seca, ainda com Frederico de Castro Neves, né? O proprietário da fazenda destacava alguns homens e deslocava seus bois para outras áreas, onde o pasto podia ter se preservado. Isso desde a ocupação, da invasão dos sertões, né? No século, na segunda metade do século XVIII, depois de 1650, né? Durante o 1700, sempre houve isso. Né? Em período de seca, o pessoal deslocava o gado, os fazendeiros, a princípio, não viviam nem no sertão, depois passaram a viver e faziam as migrações, tá certo? Para o litoral, né, para os seus familiares. Eram poucos, né, dava tempo fazer essa migração. Depois voltavam, obviamente. Né? Era menos gente, então tinha como os frutos do mato, os animais, a caça, né, os olhos da água, tinha como ainda abastecer e saciar essas pessoas, nesse primeiro momento aqui, certo? Ó, depois de sucessivos invernos regulares, após a estiagem de 1845, o ano de 1877 se tornou um marco na compreensão do problema da seca e o impacto causado pelas cenas que então se desenrolam fixou-se profundamente na cultura. Então, até 45, não é, dava o pessoal conseguir conviver. 45 foi uma seca grande, o pessoal conseguiu escapar dela de forma razoavelmente bem tranquila. Né? E de 45 até 77 não houve grandes estiagens. Houve período de pouca chuva e tal, mas o pessoal conviveu tranquilamente. Foi a época do boom do algodão, grande crescimento, então não houve graves problemas, exceto nesse ano aqui, 1877. Então, nesse momento, as irregularidades das chuvas deixou de ser apenas uma questão climática. Olhe bem, passou a tornar-se uma questão social que a todos afeta e que o Estado brasileiro não poderá mais ignorar. Não é? De fato, inaugura-se nesse instante, eu vou marcar isso aqui para vocês perceberem, ó, a seca tal qual a entendemos hoje. Um negócio que tem miséria, né? Fome, destruição da produção, dispersão de mão de obra, migrações, invasão das cidades, corrupção, saque, invasão e etc.
né? Isso aqui é também texto do Frederico de Castro Neves. Então, em 1877 tem início, a gente pode dizer, a primeira seca da história do Ceará e também de Pedra Branca, que é o nosso enfoque maior aqui, né? Nessas duas imagens aqui a gente observa na imagem da direita, essa daqui, ó, estou marcando, dá uma setazinha aqui, uma criança vítima da seca de 1878. Aliás, da direita é essa. Deixa eu marcar aqui, ó, né? Da minha direita, no caso. E da esquerda, sim, a gente pode ver aqui um homem e uma criança flagelados. Na foto é de Joaquim Antônio Correia, intitulada Vítimas da Seca, né? Aqui o tamanho dela é pequenininha, aquelas fotinhas pequenas, na Fundação Biblioteca Nacional. Aqui na legenda, tá de lado, mas a gente pode ver assim, ó, o filho como uma púria, né? Cadê? Ergueu-se e um pão pediu, né? Aí vai o pai aqui, ó. Pobre pai, cadê? Ante a penúria, tremeu de fome e caiu. Então a criancinha, o cara ia passando, tirou a foto deles, ela estava sentada, né? Se levantou para pedir um pão. Esse menino aqui, ó, essa criancinha. E o homem, cara desfomeado, triste, não aguentou. As forças não aguentaram, ele se sentou. Aí a gente observa isso mesmo, a cena de uma criança aqui completamente desnutrida. A seca provocou isso. Ainda hoje provoca, né, a fome, a seca. Ó, os retirantes. Esses retirantes, a princípio, eles apresentavam ameaça às elites. Entendeu? Eles saíam dos sertões, né, da zona rural principalmente, mas também saíam de cidades pequenas, de povoados pequenos, e iam para os povoados maiores. Quando esses povoados maiores do interior não os absorviam, não tinha comida para eles, né, apenas por parte, eles iam para os maiores, né, para as cidades maiores da região, por exemplo, Quixerambim, até Fortaleza, entendeu? Iam fazendo sempre essas migrações. E isso, nessa loucura da fome, sim, ocorria saques, né, invasões de comércio, até porque eles sabiam que muitos desses comerciantes guardavam comida, escondiam comida que não era nem deles, era comida do governo para dar para os próprios retirantes. Então, eles sabiam disso, né? Mas a cegueira da fome fazia com que eles fizessem isso. Ó, a ira dos camponeses, ainda com Frederico de Castro Neves aqui, ó, volta-se contra aqueles que se mostram indiferentes à penúria e ainda desenvolvem práticas comerciais abomináveis no contexto de escassez e fome. O monopólio, a venda por atacado para outras localidades e o livre aumento de preços, entre outros. Então eles ficavam com muita raiva ao ver eles e seus familiares com fome e as pessoas ainda aumentando o preço de forma exorbitante, vendendo os produtos daquela vila, não é, para outro, só porque o cara tinha mais dinheiro, deixando aquele povo ali com fome. Então tudo isso provocava, não é, aquelas pessoas a invadirem e tomarem aquilo ali, porque é um direito deles sobreviver, né? O Rodolfo Teófilo, como a gente pode ver aqui na charge dele, aqui no seu Juventina, né? Ele andava bastante. Rodolfo Teófilo, além de político, era escritor, romancista, morava lá em Fortaleza. O que mais posso falar? De botânico, né? Era uma espécie de farmacêutico também, fazia vacinas e tudo. Ele observou que nessa seca aqui em Fortaleza morria 400 pessoas por dia, né? Inclusive muitas delas ficavam insepulcras, quer dizer o que não tinha como você enterrar todo mundo, ficava lá os corpos para no outro dia, né, cavar novamente e tentar enterrar, certo? Era um negócio terrível, é uma cena macabra mesmo. Tanto que o texto do Frederico de Castro Neves é a capital de um pavoroso reino, né? O negócio era complicado, certo? E qual foram as saídas para a seca que o governo tentou, né? O imperador primeiro, ao saber que tinha seca no Brasil e no Ceará, né, ele não sabia, ele disse que venderia até as últimas joias da coroa. Não vendeu, né, e pouco tempo depois ele foi extirpado do poder, né, foi expulso do Brasil pelos republicanos, tá certo? Mas ele não fez. Né? Nessa época, inclusive, o governo federal nem projeto nem programa tinha, né, para seca, não tinha. Tinha projeto nacional, não havia nada disso, apenas cada líder local que se virasse e às vezes, né, o governador da província
né, que é como se fosse o governador do estado, tá certo? Era chamado até de presidente da província na época. Às vezes ele ajudava. E, tiveram até algumas ideias assim meia exóticas de trazer camelo para cá, né, para poder o camelo resolver o problema do camponês, né, para ajudá-lo a se locomover e tal. O que mais? Traçar linhas férreas, entendeu? Para levar comida mais rápido à população e tirar ela mais rápido do interior. E o que vai dar certo mesmo é construir açudes, né? A açudagem é represar os rios. Porque, querendo ou não, é verdade que chove. Aqui não é a seca constante, não é um deserto. É árido, mas chove. Tá certo? Represando essa água, fazendo açudes até subterrâneos, a gente tem essa tecnologia hoje, né? Pode ser que o negócio mude. E a ideia mais incrível foi a transposição das águas do Rio São Francisco, que vem desde a época de Dom Pedro II, né, do Pedro II, tá certo? E só recentemente, o ano passado, começou com o governo Lula, foi se arrastando, e ano passado a parte aqui do Ceará foi concluída, certo? E Fortaleza. Fortaleza, pessoal, olhe bem, tinha 21 mil pessoas, diz o Rodolfo Teófilo, não. Diz o Raimundo Girão, outro historiador que foi prefeito de Fortaleza. Ele disse que lá tinha 21 mil pessoas. Foi tanta gente nessa seca que ela vai passar a ter 114 mil pessoas. Não tem como a cidade suportar tudo isso. Imagine chegando lá, 100 mil pessoas famintas, numa cidade que tem 20 mil. A Pedra Branca, a cidade da Pedra Branca tem 20 mil pessoas, não o município, só a cidade. Aí chega a 100 mil pessoas famintas. Vira um caos, vira um negócio complicado. Né? E a elite assustou-se com isso, porque eles estavam vivendo uma espécie de Belle Époque. Né? Fortaleza toda formoseada, tinham acabado de construir, tinha acabado, não, estavam no projeto, né, de aformoseamento, de construção de ruas, passeio público, né, avenidas, lagos e tal, querendo imitar a França. Aí chega um monte de gente faminta, o seu povo, né, que eles ignoraram. Isso é tão verdade que na próxima seca grande, a do 15, eles vão construir campos de concentração ali, espécie de campos, para evitar, ao redor de Fortaleza, né, para evitar que as pessoas entrem em Fortaleza. E mais na frente de 2, vou fazer campos de concentração no interior mesmo, para evitar que eles se aproximem de Fortaleza, porque o que eles tinham feito no 15 não conseguiu reter todo mundo, muita gente ainda, né, conseguiu chegar em Fortaleza. Isso assustou a elite, né? Ele tem medo, a verdade é nojo, né, das pessoas pobres, certo? E uma forma de, digamos assim, controlar essas pessoas foi colocar para trabalhar, cara. Trabalhava bastante, carregando pedra das madeireiras ali, das predeiras, né, no Maranguape, cortando lenha. Tudo isso botaram eles para trabalhar. Assim, a gente vai te dar esmola, mas tu vai trabalhar. Entendeu? Os caras passavam o dia trabalhando com muita fome, muito fraco, para poder ganhar essa esmola. Ó, a beleza da cidade de Fortaleza foi construída pelas múmias famintas. Cada pedra e calçamento pode guardar um sofrimento inenarrável. Né? Olha só a dureza e a crueza que a elite tratava nessas pessoas aqui na seca de 1877, lá em Fortaleza. Certo? Até os escravos foram vendidos, muitos foram alforriados. Né? Até tem essa tradição de achar que alforriaram que eram bons, não tinha comida nem para eles, para os senhores, que dirá para os escravos. E o escravo representava um capital, né, dinheiro, tá certo? Podia ser vendido. Então, eles venderam bastante para o Sudeste, na época que lá também estava na expansão cafeeira, tá certo? Eles tinham alguma renda, algum pecúlio para poder comprar, né, uma certa comida para escapar ali alguns dias. Então, muitos mesmo, quase nenhum escravo que foi mantido. E um terço da população morreu. Olha como o negócio foi complicado, calcula-se, né? Cada 3 cearenses, um morreu. E para cada 12 bois, olha só escapou um. Só escapou um. Imagina aí, o cara que tem lá 12 bois tranquilo, né? Dá uma seca dessa, sobra só um. Quando sobra, não é? E se sobrou é porque o cara tinha como botar para escapar nas serras, igual que é a nossa Serra da Pedra Branca. Tinha algum terreno que ficava na beira do rio, podia cavar algum cacimbo ali, ou mesmo mandava lá pro Piauí, né, que era muito comum, né, mandar para lá para poder escapar, não é uma região que chove mais, e depois trazer o boi novamente. Ó,
agora é outro historiador aqui, José de Farias, ele fala o seguinte, ó, o povo alimentava-se de animais como cães, ratos e urubus, mulheres se prostituíam para ter o que comer. Essa é a situação da seca e da fome. Né? As pessoas ficam irracionais, né? Nesse momento, fazem aquilo que for possível para poder conseguir alimento. Né? E nesse âmbito, ainda vem, junto com a miséria, né? A fome, ainda vem a doença, e foi o que o Rodolfo Teófilo observou também, né? A varíola hemorrágica. Em um dia, olhe bem, ó, em um dia, ele viu lá em Fortaleza, é o dia das 1000 mortes, né? Morreu 1004 pessoas na capital e seus subúrbios. A sobrecarga de trabalho para os coveiros fez com que, olha só, restassem 230 cadáveres insepultos para o dia seguinte. Esse aqui já é o trecho do texto do Frederico de Castro Neves. Foi tanta gente que morreu que não teve como enterrar. Ele deixou 200 corpos, né, 230 corpos para ser enterrado no dia seguinte. E nessa primeira imagem aqui a gente observa filas, um monte de retirantes aqui na estação de Iguatu, na estação ferroviária aqui de Iguatu, esperando o trem, esperando alguns socorros do governo. E nessa segunda imagem aqui a gente observa a rua Major Facundo de Fortaleza, construída, né, por esses mesmos retirantes que conseguiam escapar da fome, chegavam na capital e o governo dava, né, alguma esmola, alguma ajuda, né, que a gente chama de socorros, em troca do seu trabalho. Né? Essa era a condição e era a situação do povo cearense nessa época. E em Pedra Branca, como foi essa seca em Pedra Branca? Né? Só para a gente relembrar aqui, ó, Pedra Branca era um pequeno povoado lá no início do século. Pertencia primeiro aqui a Xeramubim, e depois vai pertencer a Maria Pereira Mombasa. Né? Ela vai ser povoada, não é? A gente costuma usar essa mitologia, não é? Que ela foi povoada por vaqueiros, certo? Eu não diria uma mitologia, só corrigindo aqui, né? É uma origem mítica, né? Foi por vaqueiros, né? Provavelmente, tá certo? Mas no início mesmo, os primeiros habitantes não eram vaqueiros, né? Eram indígenas, seus descendentes, e eram também negros escravizados ou livres, tá certo? E esses, para poder arrumar algum trabalho, foram sim se tornar vaqueiros fazendeiros, né? E por vezes também habitavam a região de Pedra Branca. Mas esses vaqueiros, para desmistificar, não eram pessoas ricas, não eram colonos, eram essas pessoas aqui, ó, né? Eram negros, eram indígenas, eram mestiços, tá certo? Eram a mistura dessas três raças, né, de colonizadores com indígenas e com portugueses. E a ocupação do território não foi pacífica, não foi essa coisa romântica, foi através de muita violência, porque os colonos vieram para um território que já era habitado. Como já era habitado, ele foi conquistado através de muitas guerras, como a gente pode observar aqui nessa imagem, certo? A Pedra Branca, que a princípio era um local de pessoas pobres, vaqueiros, mas a maioria era, com toda certeza, né, porque a serra não era um local de criar bois, né? A serra era um local de agricultura. Então, eles eram pessoas pobres que viviam da subsistência. Quando surge o surto da Revolução Industrial lá na Europa, precisa-se de muito plantio, de muito algodão, né, para abastecer as máquinas inglesas, aí a região inteira do Ceará cresce bastante, e no caso de Pedra Branca, principalmente, cresce muito na década de 60, com a Guerra de Secessão, porque quem abastecia mais aos ingleses, né, eram os americanos. Quem fornecia mais algodão aos ingleses eram os americanos. Como eles estavam em guerra, os ingleses tiveram que procurar outras fontes de abastecimento, e entre outras que eles tinham, né, no mundo todo, chegaram até o Ceará, e Pedra Branca começou a plantar bastante algodão, por isso que cresceu bastante e vai conseguir sua emancipação política no dia 9 de agosto de 1871. Né? E nesse clima de alforria de muito crescimento, né, os americanos vão começar a se recuperar e o algodão vai entrar já em crise ali no final da década de 70. Né? Então, quando Pedra Branca tinha 6 anos, né, 6 anos de emancipação política, ainda era criança, o que ocorre? Vem uma macabra seca, que é a seca de 1877, né? Pela primeira vez
a maioria dessas pessoas estavam experimentando uma seca, porque a última tinha sido de 1845. E essa foi, além de ser a primeira, a maior de todas até então. Né? Então, realmente, o povoado de Pedra Branca sai de um surto incrível, né, a um período macabro de muita violência, de muita miséria, né, de muita morte, infelizmente. E é o que a gente vai ver agora, como foi que isso tudo aconteceu em Pedra Branca. Né? A Câmara da Vila de Pedra Branca, ela precisou tomar pedir algumas ajudas. Você pedir para quê? Você pedir não para as vilas vizinhas, você pedir para a sua referência, que no caso era o presidente da província lá em Fortaleza, na capital. Então, no dia 15 de abril de 1877, né, a cidade já estava um caos. Olhe bem, você está em abril. Né? Isso quer dizer o quê? Que nos primeiros meses nem sequer choveu. Então o povo ali já não tinha mais comida para nada. Porque quem vive da agricultura de subsistência, você planta para se alimentar. Não sobra nada. O que sobra é a semente para plantar no ano seguinte. Então se planta e não nasce, você já começa a passar fome. E o presidente da província deu 500, uma ajuda, né, de 500 mil réis. Já não era muita coisa. Né? 500 mil réis, vamos estar aqui uns 100 e poucos mil reais. Né? É um bom dinheiro, mas para ajudar muita gente, quando você distribui ele de alimentos, só dá para alguns dias ou alguns meses, tá certo? Mas ele ajudou. Na época, lembrando a vocês, que ninguém dava aquela ajuda, né? De graça, digamos assim. Você dava em troca de alguma coisa. E era em troca de quê? Do trabalho daquelas pessoas, entendeu? Era uma forma de controlar os corpos daquelas pessoas, né? Daquelas pessoas que já eram pobres e miseráveis. Então, em Pedra Branca, os vereadores disseram o seguinte: vamos pegar esse dinheiro e fazer uma casa de câmara e cadeia. Certo? Aí a gente paga, através de comida, para aqueles pobres miseráveis que já estão aqui na rua, vadiando, mendigando. Né? Essa era a ideia. Aí aparece o padre João do Nascimento e sai e diz o seguinte: não, isso não. O que nós vamos fazer aqui é o acabamento da igreja da matriz, entendeu? Fazer os retoques, tal, fazer a conclusão do cemitério e também do açude do povo, que eu errei aqui na escrita, mas açude do povo. Vamos fazer a conclusão dele. O açude do povo, na verdade, ele foi sempre sendo ampliado, né, durante muito tempo, desde a sua construção, do início da construção em 1845. E quando ele fala isso ele manda uma carta, né, para o presidente da província, né, presidente Caetano Estelista Cavalcante, e ele aceita. Não, então vamos fazer o que o padre está pedindo ali, que o padre conhece, tá certo? E quem ia fazer, obviamente, que eram os miseráveis, né, os flagelados retirantes que chegavam em Pedra Branca de todo o canto da região. Em troca de quê? Dos chamados socorros, que era comida. Né? Você ganhava apenas ali um punhado de comida por dia. Esse punhado era dado a grupos de 8, 15, 12 pessoas. Né? Mal dava. Inclusive tinha que racionar. Não dava para todo mundo. Isso chegava lá para Quixerambi, de Quixerambi, Quixadá, depois Quixerambi, né, que é aqui na região. Aí tinha que buscar lá ainda, entendeu? Tinha que pagar esse frete ainda, era um negócio muito complicado. E estrada não tinha, né? Você ia de animal, devagarzinho e tal, até chegar lá. Era um negócio muito demorado, né? E nesse clima todo aqui de fome, de miséria, de exploração, ainda aconteceu um negócio muito vergonhoso em Quixadá, né? Eles retiveram, né, deixaram presos lá 12 sacos de alimento que vinham para Pedra Branca. Né? Ficaram lá, esconderam esses sacos. O negócio foi tão complicado que até o padre de lá renunciou. Ele falou assim, ó, dizem que ele falou assim, ó, ele não se sentia bem em permanecer numa cidade onde pessoas que assumiam postos de mando aproveitavam-se da miséria do povo, um verdadeiro flagelo aos princípios cristãos. Né? Então a elite lá de Quixadá pegou e fez isso. Chegou, isso era comum, não é só lá não. Ele pegou a comida que era para distribuir para o povo e pegou e escondeu. 12 sacas só para Pedra Branca, mas no total foram 60 sacas que eles esconderam. Não é? E a Câmara da Vila de Pedra Branca, passando todas essas necessidades, né, no dia 4 de setembro, pede mais uma ajuda, porque só aqueles 500 mil reais ali não deu não.
Qual foi essa ajuda que eles pediram ao presidente da província? Pediram agora ajuda para construir 4.000 casas. Era tanta gente chegando que chegava gente do Quixelô, da Paraíba, do Icó, entendeu? Não tinha como suportar, eles vinham procurando as regiões consideradas mais úmidas, que é as serras, né? Pedra Branca é uma. E a ideia era essa: vamos colocar esse povo para trabalhar construindo casa. Já que eles estão invadindo pelas ruas, a maioria não tinha nem roupa, era quase desnudo mesmo, entendeu? Vamos colocar ele nas casas, vamos fazer casa para ele. Então, além de eles terem casas, eles vão estar ocupados, a gente vai pagá-los através de alimentos. Essa era a ideia. O que, que vai acontecer? O presidente da província manda apenas R$ 1.000. Olhe bem, de 500 mil, manda apenas R$ 1.000. Obviamente que se os 500 não deu, não vai dar nem para começar. Né? Não vai pagar nem um frete para ir buscar lá no Quixeramobim. Daí ele manda outro pedindo, outro ofício, a Câmara aqui de Vereadores manda. Lembrando que na época não tinha prefeito, tá certo? O município era governado pela Câmara de Vereadores, né? Não tinha a função do executivo, não. E quem, digamos assim, comandava essa Câmara era o cara mais votado, o vereador mais votado era o presidente da Câmara. E ele exercia a função de prefeito, né? Digamos assim. Mas não tinha o cargo de executivo, certo? Era a Câmara que governava. E a ideia era fazer o Açude do Povo ampliar. Eles falavam, não, isso aqui já no mês de outubro já. Vamos pedir dinheiro para a gente poder ampliar o Açude do Povo. Porque aí vai já chover e o açude tá pequeno ainda, vamos ampliar ele para poder reter mais água e na próxima seca a gente ter água. A gente tem do que reclamar, não é? Daí não tiveram ajuda, aí eles mandaram outra carta, né, outro ofício pedindo roupa, pedindo alimento, pedia-se tudo, pedia dinheiro, semente, até semente os sertanejos, né, os camponeses tinham comido, não deu nem para guardar, né, você passando fome você vai e come, entendeu? E as roupas já tinham se acabado, né, com o trabalho diário na época, lembrando que você não comprava roupa na loja, né, a roupa era encomendada, você usava uma ou duas roupas por ano, certo? Ninguém comprava roupa assim como a gente compra hoje, a roupa era encomendada, né? E nesse contexto aqui de miséria, quando o negócio tá ruim, que você pensa que não pode piorar, piora, né? No início de 1878, quando esperava-se uma chuva, não choveu, o que veio foi mais moléstia, né? A varíola. A varíola começa a atacar as regiões como Mário Pereira, Boa Viagem, e inclusive já tinham chegado em Pedra Branca. Então, os vereadores o que pedem agora? Remédios, né? Mas não foram, pelo menos não tem registros se eles foram atendidos, mas eles fizeram a função deles de pedir, de aperrear o governo provinciano, né? Para a gente fechar aqui essa parte, olha só, o negócio está pior, você pensa que não pode piorar, pior, né? Mesmo nessa miséria, o povo passando fome, morrendo aos montes, de fome e varíola, né? E a varíola, elas são tumores que nascem na pele das pessoas, né? E a pior era a varíola hemorrágica, que tinha aqui também. As pessoas ficavam sangrando, eram vários tumores, como se fosse catapora, aqui bem maior, né? Sangrando em todo canto, morria rapidamente. É uma doença terrível. E para acabar o negócio aqui, a Comissão dos Socorros foi acusada pela Câmara de estar desviando, vou mostrar aqui, desviando os alimentos e as roupas, né? O que o governo conseguia mandar, eles desviavam. E a Câmara estava estranhando. Mandava sempre mensagem ao governo, mensagem, cadê esses alimentos que não chegam, chegava. Mas a Comissão dos Socorros, que é uma espécie de conselho que eles formaram, né, para poder lidar com a seca, né, um conselho de crise, estava desviando e vendendo esses alimentos, essas roupas, para os comerciantes revender para as pessoas, né, que já estavam famintas, né, magérrimas, raquíticas, tá certo? Olha só como era a situação que os caras escreveram aqui, os vereadores, né? Um certo exagero, mas era basicamente isso aqui mesmo. Ó, mães desgraçadas, havia aqui em Pedra Branca, em estado de completa nudez, com tenros esqueletos cobertos de pele, como a gente viu aquela criança lá no início, nos quartos ou nos mirrados peitos, já sem a maternal seiva, que arranca lágrimas até das próprias feras. Isso é poético, mas é terrível. Não consegui nem sequer amamentar as crianças, não tinha leite para isso.
obviamente que a mortalidade infantil era gigante. E assim a gente encerra aqui essa aula sobre a nossa história. É sempre um prazer estar trabalhando, estar tratando, discutindo com vocês, né, sobre a nossa história, tá bom? Espero ter lhes ajudado um pouco mais a compreender a nossa história. E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.